Olá, hoje a gente vai mergulhar assim fundo no primeiro capítulo de Neemias, ver a situação lá em Jerusalém e como Neemias reagiu, né? A história começa com Neemias, filho de Racalias, lá na fortaleza de Suzã. Isso era pelo 20º ano do reinado persa, provavelmente Artaxerxes I. E ele não era qualquer um, tinha uma posição de confiança na corte. Exato. Um cargo importante, sem dúvida. Mas sabe, o coração dele ainda estava lá em Judá. E é justamente aí que chegam mais notícias, que mudam tudo para ele. Pois é, chega Hanani, que o texto chama de irmão, talvez um parente próximo, ou talvez só um conterrâneo, né? Ele vem com outros homens de Judá. E Neemias, bom, ele vai direto ao ponto. Pergunta sobre os judeus que ficaram lá, os que escaparam do exílio e sobre Jerusalém. E a resposta, olha, é um soco no estômago. Falam que os sobreviventes em Judá estão passando por grande miséria e desprezo. Nossa. E o símbolo mais visível disso tudo, o Muro de Jerusalém, continuava no chão, sabe? Derrubado e os portões queimados. Isso era terrível. Terrível mesmo. Porque muros e portões não eram só a defesa física, né? Representavam segurança, ordem, até a honra da cidade. O muro caído e os portões queimados por tanto tempo, isso era um sinal constante de vulnerabilidade, de vergonha. E a reação de Neemias quando ouve isso é muito forte, né? Mas não é impulsiva. Ele não sai correndo para fazer algo nem explode de raiva. O texto diz que ele fez outra coisa. É interessante, né? Diz que ele se sentou, depois chorou, lamentou por vários dias, jejuou e aí ele começou a orar. Orar perante o Deus dos céus. Uma dor profunda mesmo que levou ele direto para Deus, para uma busca espiritual intensa. Sim, e essa oração que vem a seguir, que toma uma boa parte do capítulo, é incrível. Ela mostra como ele processa tudo aquilo. Ele começa com adoração, sabe? Reconhecendo quem Deus é. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, falando da fidelidade de Deus à aliança. Ele primeiro estabelece a grandeza de Deus, né? Antes mesmo de falar do problema. Exatamente. E logo depois vem algo fundamental, a confissão. E olha que interessante, ele não joga a culpa só nos outros. Não mesmo. Ele ora pelo povo de Israel, confessa os pecados deles, sim, mas ele se inclui. Diz claramente que ele e a família dele também pecaram. Temos agido de forma muito corrupta contra ti, ele diz. Essa parte é muito forte. Essa responsabilidade pessoal e coletiva que ele assume, mesmo estando longe numa posição de poder, é marcante. Com certeza. E ele faz uma ponte, né, entre essa confissão e a história do povo com Deus, as promessas. Ele lembra o que Deus tinha dito lá para Moisés. Aquilo sobre a infidelidade levar à dispersão. Isso. Mas também que o arrependimento, a volta para Deus e a obediência trariam restauração. Mesmo que tivessem sido espalhados para os confins da terra, Deus os traria de volta. Então ele está, na verdade, se apoiando nessa promessa, né? Argumentando com Deus com base na própria palavra de Deus. E reafirmando: somos teus servos, teu povo que remiste. É como se ele estivesse ativando a esperança, mas uma esperança baseada no caráter e nas promessas de Deus. Não é um otimismo vazio. E aí a oração chega num ponto bem prático, bem específico. Nada de ideias vagas. Ele pede: faz o que o teu servo hoje consiga bom êxito. E ache favor na presença deste homem. E logo em seguida vem a chave que explica tudo. Eu era copeiro do rei. Ah, aí a gente entende quem é este homem, o rei Artaxerxes. Exatamente. E essa posição de copeiro, nossa, era muito mais que servir vinho, né? Exigia uma confiança absurda do rei. Sim, implicava proximidade diária, acesso e até a responsabilidade de proteger o rei de envenenamento. Era um cargo de muita confiança mesmo. Por isso a oração de Neemias não é só um lamento. Ela já revela uma estratégia se formando ali. Ele está buscando a ajuda de Deus, sim, mas para algo concreto. Para poder falar com o rei, para ter o favor do rei. Para conseguir a permissão e os recursos que ele vai precisar, né? Isso é fé e pragmatismo andando juntos. Ele está se preparando para agir. Então, resumindo esse capítulo, a gente vê essa jornada incrível do Neemias. Ele recebe a notícia devastadora Passa por um luto real, profundo. e entra numa oração que é muito rica. Tem adoração, tem confissão com responsabilidade pessoal,
tem essa lembrança das promessas como base para a esperança. E termina com um pedido direcionado, né? Pedindo ajuda divina para poder agir usando a posição estratégica que ele tinha. É impressionante. E fica a reflexão, né? Como que a consciência de um problema coletivo, assim, uma situação de ruína e de vergonha, pode despertar uma resposta que vai além só de ficar triste. Uma resposta que junta a dor pessoal, assume uma parte da responsabilidade e busca ativamente caminhos para resolver. Exato. Combinando uma fé profunda com uma ação bem prática, bem estratégica, usando o que se tem na mão, a posição, os recursos. É algo para a gente pensar, né? Como a gente reage quando vê um problema grande à nossa volta.